Hello, students! Olá, galerinha! A gente está aqui para mais uma videoaula. O tema da aula de hoje é Preposition of Place, tá? Nós dividimos esse tema, Preposition of Place, em duas partes, então a gente vai ver Preposition of Place 1 e Preposition of Place 2, ok? Let's go! Então, a gente tem aí Preposition of Place 1. Então, eu tenho aqui as três preposições de lugares dessa primeira fase que a gente vai ver. In, on e at. Então, a gente vai ver que cada uma delas tem uma especificidade diferente. Observe as frases. I live in Brazil, I live in Recife. Então, eu vou usar o in quando eu estiver fazendo referência a países e cidades. I live on Boa Vista Avenue, I live on Aurora Street. Então, eu usei o on. Quando eu dou o nome da rua, já é uma descrição mais restrita, tá? E I live at the end of the street. E I live at 124 Aurora Street. Então, eu usei o at quando eu dou a característica exata de onde fica essa minha casa, né? De onde eu vivo. Então, no final da rua, no número 124 da rua Aurora, ok? Então, ele vai assim, como é que eu posso explicar? Diminuindo a abrangência, né? O in é bem abrangente, o on já diminui e o at é específico, ok? Podemos perceber que quando se trata de um lugar, usamos, olha só, o in, quando nos referimos a país ou cidade, porque é abrangente. Então, vocês podem reparar que a margem do in é bem grandona. Depois eu tenho o on, quando nos referimos à avenida, rua, é menos abrangente. E o at, quando nos referimos ao lugar específico da rua. Então, ele vai diminuindo a abrangência de acordo, né, com o sistema na frase. Preposition of place 2. Agora é a preposição de lugar número 2, tá? Então, aqui a gente tem as preposições de lugares como posições mesmo, ok? Então, observe as frases. I am on a bike. I am on a motorbike. I am at the door. I am at the bus stop. I am in the car. I am in the boat. I am in the garden. Então, eu usei as mesmas três preposições, on, at e in, mas agora com coisas mais abrangentes, né? Como sendo a localização física, vamos dizer assim, do nosso corpo no espaço. Podemos perceber que quando se trata de posicionar alguém em algum lugar, tá? Na primeira posição, a gente fala sobre uma coisa abrangente. Na segunda, a gente está querendo posicionar alguém em algum lugar. Nós usamos o on quando está em cima de algo ou do lugar. Então, on first surface. Então, o on é quando está em cima do lugar. O at é quando está posicionado próximo ao lugar. At for a point. E o in, quando está dentro do lugar ou sobre um lugar aberto e amplo. In for a enclosed space, open and wide space. Então, o in é quando você está num lugar amplo. Você está no jardim, in the garden. Você está in the space camp. Então, o in, ele é quando você tá num lugar, mas esse lugar é bem abrangente. In the park. Você tá no parque, mas o parque é enorme. Então, eu vou usar o in para poder fazer essa localização. Responda as perguntas. Então, aqui tem algumas perguntinhas que a gente vai usar as preposições para poder completar. The woman is on the couch. Então, ela tá sobre, ela tá em cima. Where is the child? The child is at the table. Então, ele está próximo à mesa, perto. What is he doing? He is in the swimming pool. Então, ele está na piscina, é amplo. Dentro, mas é um lugar amplo. Where are they? They are at the bus stop. Então, ele está proximidade, um lugar onde ele está. At the bus stop.
Aqui a gente vai usar umas outras preposições que também dá essa referência de posição corporal, de lugar. E aí a gente usou essas carinhas coloridinhas para poder, como é que eu posso dizer, posicionar e vocês conseguirem perceber melhor. Então vamos lá. The pink face is next to or beside, que significa ao lado, the blue face. Então a gente vê aqui, ó, the pink face next the blue face. Então ela tá ao lado. The blue face is between, que significa entre, the pink face and the green face. Então ó, o blue face, ó, tá entre pink e green. The blue face is among the other colored face. Então the blue face está entre todas as outras. Então a gente vê aqui dois usos para entre, between e among. Mas isso eu vou explicar num próximo slide. Então, the red face is behind the blue face. Também é possível dizer. Então, vamos lá. A red face, que é essa daqui, ela tá por trás da blue face. Então, behind é atrás. Depois eu tenho the pink face is on the left. Então, the pink face, que é essa que tá aqui, ela está à esquerda. The green face is on the right. Ela está à direita. The blue face is in the middle. Então, o rostinho azul está no meio. Então, eu usei essas para poder mostrar para vocês as preposições. Então, eu tenho next to e beside, que tem o mesmo significado. Between e among também. Behind, left, right e middle, ok? Agora aqui, ó, curiosity. Então, é uma curiosidade, mas para vocês entenderem, né, essa diferença do between e among. A gente costuma explicar em inglês que o between é quando a gente está entre dois, ou quando você se refere às duas pessoas que estão entre, e o among é quando você está entre vários. Por exemplo, Julia is between Carlos and Alexandre. Então, a Júlia está entre Carlos e Alexandre. Então, eu disse quem é que ela está entre. Quando eu uso among, eu falo assim, Julia is among the other students. Júlia está entre outros estudantes. Então, é uma coisa mais abrangente. Eu não estou especificando exatamente quem ela está entre, ok? Então, a gente tem aqui, ó, o between vem da união das palavras anglo-saxônicas da língua que deu origem à língua inglesa. Be, by e twin, plural de one, que seria two. Ou seja, between era antes uma expressão que significava por dois, através de dois. Ao longo dos anos, por causa da pronúncia, between virou between. Então, através de dois, por dois, entre dois. O among vem da expressão anglo-saxônica on the among, em uma multidão, em meio a vários. Com o tempo, virou de among, deixou de ser usado, tornando apenas among, depois on e among. E, finalmente, o among que a gente vê hoje. Então, como ele fala aqui, ó, multidão, entre vários. Então, eu não estou especificando, é entre muitos. Ok? Então, between, entre dois, e among, entre vários. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês poderem observar outras expressões, outras preposições de lugar. Então, eu tenho aqui, ó, the woman is in front of the man. Então, a mulher está em frente ao homem. They are in front of the TV. Eles estão em frente à TV. Então, in front of, em frente. The children are seated opposite the man. Então, as crianças estão sentadas do oposto do homem. Opposite the man. Preposition of place, agora já um quarto para a gente observar as frases. Todas essas preposições a gente já viu lá onde tinha aquelas carinhas coloridinhas, tá? Então, é só para vocês mesmo observarem as frases. Ó, então, eu tenho aqui, ó, on the corner, in, on, next to, beside, in front of, behind, under e over, ok? Todas as preposições de lugar. Beijos e até a próxima.